aula passada nós trabalhamos um pouquinho, falamos um pouquinho de pontos notáveis, os pontos notáveis do triângulo baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. E agora nessa aula a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos. Na aula passada a gente também viu um pouquinho de teorema de Tales. Você vai ver nessa aula que tem muito a ver com o teorema de Tales o que a gente vai fazer agora, só que agora a gente vai trabalhar com proporções existentes em triângulos quaisquer. É mais ou menos essa a ideia da aula de hoje. Você tem que enxergar, tem que conseguir enxergar quando dois triângulos são semelhantes e o que fazer quando acontece quando você enxerga a semelhança deles. É muito simples. Vamos lá, vamos começar assim. Para falar de semelhança, a primeira ideia que você tem que ter é a seguinte. Vamos desenhar dois triângulos aqui que são considerados semelhantes. A ideia é a seguinte, vamos fazer assim. Eu vou desenhar um triângulo mais ou menos desse tamanho, alguma coisa assim, e vou tentar ampliar essa figura. A ideia de ampliar é uma ideia simples, você não pode distorcer a figura. É mais ou menos assim. Vamos tentar ampliar sem mexer nos seus ângulos. A gente vai mexer apenas nas medidas dos lados dessa figura aqui. Alguma coisa assim, ó. Vamos ver se eu consigo. Não vai ficar muito perfeito, mas é alguma coisa assim. É como se você estivesse ampliando a figura sem mexer nos seus ângulos. Todos os seus ângulos vão ficar congruentes. Olha só. Esse ângulo que eu estou representando, vou chamar de alfa. Este ângulo também é alfa. Perceba que não houve mudança na medida angular. A mesma coisa lá em cima, esse ângulo eu vou chamar de beta, esse ângulo aqui em cima de beta também. E vou chamar de gama, estou usando letras gregas para representar esses ângulos. Aqui eu vou chamar de gama, lá naquele canto também vou chamar de gama. Esses triângulos são chamados semelhantes. A ideia de semelhança é a seguinte, pode ver que nós temos dois triângulos, um deles foi ampliado, e repare que não houve mudança nos seus ângulos. Os ângulos internos dos triângulos que estão aqui continuam sendo congruentes, continuam tendo a mesma medida. Agora, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou chamar esse lado aqui de Azinho, esse lado de baixo de Bzinho e esse lado de Czinho. Azinho, Bzinho, Czinho. No outro triângulo eu vou chamar do seguinte. Vou chamar de Azinho linha, Bzinho linha, Czinho linha. Você concorda que as medidas dos lados não são as mesmas, né? Você está vendo aqui que um está ampliado e a semelhança de triângulos funciona da seguinte maneira. Você vai montar uma proporção que existe aqui, mais ou menos da mesma maneira que você faz com o teorema de Tales. Perceba só, esse lado A está para aquele lado Azinho. Olha só, Azinho está para Azinho linha. Da mesma maneira, assim como o Bzinho está para o Bzinho linha, do mesmo jeito que o Czinho que aparece ali, está para o Czinho linha. É essa proporção, é essa igualdade existente entre esses lados que é como a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar usando as medidas e montando as proporções existentes nesse desenho que aparece para você. Uma das grandes dificuldades que você tem quando faz exercício de semelhança é encontrar quais são os lados proporcionais. Vamos combinar uma coisa. Pense assim, quando você tiver um exercício de semelhança, muitos professores querem que você gire o triângulo. Quer que você faça um giro para transformar, para deixar os triângulos na mesma posição. Vamos combinar uma coisa? Não vai girar triângulo nenhum, não. A gente não vai fazer giro nenhum. O que eu quero que você faça é que você identifique os lados que estão entre dois ângulos conhecidos. Por exemplo, ó, olhe só para o lado Bzinho. Esse lado Bzinho, ele é o lado que está entre os ângulos alfa e gama. Agora, olhe no outro triângulo. No outro triângulo, eu também tenho um lado que está entre alfa e gama. Então, eu vou fazer este lado entre alfa e gama está para este lado entre alfa e gama. Você vai dizer assim, bom, legal, isso é fácil de fazer. Gente, não é fácil. Nesse exemplo aqui está fácil de fazer porque os lados, os triângulos estão na mesma posição. Perceba que tá claro pra gente que eles ocupam a mesma posição, né? Eu tenho lá o ângulo alfa aqui também, a mesma coisa com o beta e com o gama. Os problemas difíceis de semelhança são aqueles em que o triângulo está girado. Vamos fazer já já? Antes de eu começar a fazer o problema, olhe só para essa proporção que está aqui. A para A linha, B para B linha, C para C linha.
existe uma conta que a gente faz que é a seguinte. Quando você divide A por A', você vai chegar num número. Esse número nós chamamos de razão de semelhança. Geralmente nos livros de matemática tem mais uma igualdade aqui. Essa igualdade é como se fosse um K. Vou apagar aqui a nuvem que eu fiz. Eu vou igualar a K. E esse K é um número, é o valor da divisão de A', B' e C'. Se você fizer essa divisão, tem que dar o mesmo número que essa divisão, tem que dar o mesmo número que essa divisão, e esse valor nós chamamos de K. Esse K é chamado na matemática de constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade existente entre esses dois que está aqui, também chamada de razão de semelhança. Nessa aula nossa de semelhança de triângulos, é mais comum que a gente chame de razão de semelhança. Pegue lá o exercício 1. No exercício 1, lá do seu material, na mesma página 1, aparece ali exercícios em aula. Eu quero fazer a questão da FGV. Vai dando uma lida e uma olhada no desenho, enquanto eu vou apagando o quadro para a gente fazer junto. Muito bem, olha só, acompanha aqui comigo. A questão diz o seguinte. Quando duas resistências elétricas de valores R1 e R2 são dispostas em paralelo, o valor da resistência equivalente às duas primeiras é dado por, ele deu para você aquela expressão esquisita ali. Na verdade, essa expressão é a expressão que te permite calcular a resistência equivalente quando você tem dois resistores em paralelo. Você vai lembrar disso da física, isso também é matéria do seu Enem. Embaixo aparece o seguinte. A figura a seguir mostra duas semi-retas AX e BY. AX e BY são essas duas. Aqui é B. Deixa eu corrigir que eu coloquei um Pzinho aqui. Aqui é B. Muito bem. AX e BY perpendiculares à reta R. A reta R é essa reta horizontal que foi traçada. Você tem o seu desenho aí também. Prossiga. De forma que a linha... Essa medida que está aqui, a o exercício impõe para a gente que o valor vale R1. Então, vamos lá. Chegue lá no seu material, coloque aqui um R1. Esse é o valor da resistência 1. Prossiga. E na segunda foi marcado um ponto B', de forma que BB' é igual a R2. Então, ele está chamando esse pedacinho pequeno aqui de R2. Legal. A princípio, você já está enxergando dois triângulos aqui, né? Você está enxergando esse triângulo que está aqui. Tem mais um triângulo que está lá, mas nem são esses triângulos que estão no problema. Olha só o que ele está pedindo. As retas A'B e AB', a linha B e a AB' são essas retas diagonais que estão aqui no desenho. Ele falou o seguinte, cortaram-se em P e foi traçado um segmento PP' perpendicular a R. Olha só, o exercício está dizendo o seguinte, está dizendo que esse ponto é o P, e você vai traçar um segmento perpendicular à reta R, partindo desse P. Repare só, esse é o segmento perpendicular em questão. Vou fazer o 90 graus e vou chamar esse ponto. Deixa eu só ver qual que é o P'. O P' é esse de baixo. Muito bem. Então repare que agora apareceram dois novos triângulos, né? Talvez até 4 novos triângulos, porque perceba, eu tenho esse triângulo pequenininho, tenho esse triângulo grandão, você está enxergando agora, ele até já existia, mas agora parece que eles são semelhantes. Vamos tentar trabalhar. Ele fala o seguinte, mostre que PP'
é igual ao valor da resistência R. Essa resistência R é aquilo que aparece lá em cima no seu material, lá naquela expressão, aquela fórmula estranha que é para você calcular a resistência resultante de dois resistores em paralelo. Então, peraí, olha só. Ele quer que eu mostre para você que esse pedacinho equivale àquela fórmula estranha. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse pedaço de X. Faça isso no seu material também. Chame esse pedacinho de X e a gente vai tentar encontrar o valor desse X. Olha só, vamos com calma. Faça o seguinte, vem aqui no seu problema, essa medida A', você chama de qualquer coisa, vamos chamar de Azinho. Essa medida aqui de baixo, eu estou representando como Azinho. E essa medida B, vamos chamar de Bzinho. Esse pedacinho que está aqui é o Bzinho. Muito bem. Isso vai servir só para ajudar a gente a montar a semelhança, tá? Não esqueça o que nós queremos. Nós queremos encontrar o valor do X. Se você encontrar o valor do X, acabou a questão, a gente vai comparar com a fórmula que você tem. Vamos lá. Olhe para os triângulos que você tem, tente encontrar alguma semelhança. Esse é o caso mais fácil de semelhança que tem, porque repare que os triângulos estão na mesma posição. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse triângulo pequenininho, esse triângulo é o PA', vou separar para você. Olha só. P''A. Neste triângulo nós temos duas medidas interessantes. Temos a medida X aqui e temos o Azinho, que é a medida de baixo. Muito bem. Eu vou colocar o 90 graus aqui, só para deixar bem claro para você entender qual foi o triângulo que eu peguei. Também vou separar o triângulo maior. Esse triângulo maior que eu estou apontando, vamos colocar separadinho ali. Aqui está. Triângulo maior, alguma coisa assim. Esse triângulo maior que eu estou pegando, ele é o triângulo AB'. Vou pôr aqui. AB'. Já coloquei o ângulo de 90, só está faltando pôr as medidas. Agora repare uma coisa. Isso aqui vale R2. Tenho certeza que o B' vale R2. Agora, olhe para essa medida AB, olhe para esse segmento AB. Esse segmento AB é a soma das medidas Azinho e Bzinho. Se você somar o Azinho com o Bzinho, vai dar exatamente o tamanho desse segmento AB. Vou chamar esse segmento de Azinho mais Bzinho. Não vá confundir o Azinho com o Azão e o Bzinho com o Bzão, tá? Eu estou chamando o Azinho e o Bzinho de medidas, de comprimentos. Já o Azão e o Bzão são pontos. O Azão e o Bzão são só para representar o triângulo que você está trabalhando. Muito bem, olhe para aqueles dois triângulos que estão lá. O que a gente vai ter que fazer é uma proporção que existe na semelhança de triângulos. Esses triângulos são semelhantes, sim. Eu vou colocar para você os ângulos, mas nem precisaria, tá? Tá claro para nós que esse ângulo, que eu vou chamar de um palito, é o mesmo que este ângulo de um palito? Claro. E também está óbvio para nós que aquele ângulo de dois palitos é o mesmo de dois palitos, esse aqui. Na verdade, se você conclui que temos um ângulo de 90 em comum e também temos o ângulo de um palito em comum, é claro que o outro é o mesmo, né? A dúvida não é o dois palitos. O dois palitos você vai por tabela. Se você mata um, você mata o outro. A questão é por que o ângulo de um palito é o mesmo? Por que esse ângulo é o mesmo que esse? Isso é muito simples, né? Você está reparando que esse ângulo de um palito que eu representei aqui é o mesmo ângulozinho do problema que está desenhado aqui. É o mesmo ângulo de um palito representado nesse desenho. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu coloquei esse ângulo de um palito, que é coincidente aos dois triângulos, e em cima, como é o único ângulo que sobrou, com certeza eles são congruentes também. Legal, vamos montar a conta então. Essa conta que eu tenho é o seguinte. Eu posso fazer a proporção, esta medida, vou pintar para você de verdinho, olha só. Esta medida que eu estou pintando é a medida que está entre 2 palitos e 90. Faça a mesma coisa no outro triângulo. Olha só, esta medida de verde também é a medida que está entre 2 palitos e 90. Essa é a primeira razão que você vai montar. A primeira razão é x está para R2. Repare que eu montei de verde de propósito, porque agora eu vou pintar de azulzinho. De azul eu vou pintar as outras medidas. Olha só.
Começando com essa. Essa apelinha. Esta apelinha é a medida que está entre 1 palito e 90. Faça a mesma coisa no outro triângulo. No outro triângulo nós também temos uma medida que está entre 1 palito e 90 e agora eu vou representar de azul. De azulzinho eu monto a razão A está para A mais B. Muito bem. Então, essa conta que nós temos agora é uma igualdade. Vou deixar essa igualdade assim, vou fazer uma nuvem. O que a gente tem que fazer agora é tentar trabalhar com um outro triângulo semelhante. Lembra onde a gente quer chegar, hein? Eu quero tentar isolar esse x aqui. Para isolar esse x, vamos tentar encontrar outros triângulos semelhantes, que não é nada difícil. Concorda que agora eu posso trabalhar com o outro lado? Da mesma maneira que eu trabalhei com este lado, posso fazer com o outro lado também. Vamos separar os outros dois triângulos, vou separar para você. Repare só. Primeiro triângulo que eu tenho que trabalhar é esse aqui. A e B. Vou desenhar o triângulo A e B para você. Vou fazer aqui embaixo. Aqui está. O triângulo A e B está aqui. Opa, esse aqui não tem linha. E aí aqui do lado vai ser B. Muito bem. Eu vou representar o ângulo de 90. É esse aqui, legal. Vou colocar as medidas são essas daqui, você está vendo que a distância AB é a mesma do exercício anterior, exatamente a mesma. Vou chamar aqui de A mais B, e essa medida você já conhece. Essa medida na vertical ele deu no enunciado do problema. Essa medida vale R1. Esse é o triângulo maior, faça a mesma coisa agora com esse triângulo pequenininho, esse que eu estou apontando para você, você está enxergando que eles são semelhantes. Vamos lá. Eles têm os ângulos congruentes. Vou desenhar para você. Esse é o triângulo pequenininho. Assim. Nesse triângulo pequenininho, aqui está o P', aqui está o P, aqui está o B. Vou também marcar o ângulo de 90 e as medidas vou marcar de verde. As medidas são essas daqui. Olha só. Essa medida é Bzinho e essa medida é X. Bom, da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, já expliquei para você, com certeza esses ângulos são congruentes. Na verdade, se eu montar um ângulo, você já se convence, né? Porque o outro vem por tabela. Pense bem, esse ângulo que eu estou pintando para você, sei lá, vou chamar de 3 palitos aqui, ó. Esse ângulo de 3 palitos, ele é comum. Ele é comum aos dois triângulos que eu separei. Vou fazer isso. Vou chamar esse ângulo de 3 palitos, vou chamar esse ângulo de 3 palitos e é claro que o outro ângulo que sobrou é congruente, óbvio. A soma tem que dar 180, eu já tenho um par de ângulos congruentes, é claro que o outro também vai ser. Vou pintar os lados. Olha só, olha para cá. Este lado é o lado que está entre 3 palitos e 90. A mesma coisa no outro triângulo. Este lado é o lado que está entre 3 palitos e 90. Agora, vamos pintar de uma outra cor o outro lado. Este outro lado, vou fazer de vermelhinho, esse outro lado é o lado que está entre 90 e esse ângulo que eu não pintei. Vou pôr entre 90 e nada. E ali também nós temos um lado que também está entre 90 e nada. É dessa maneira que você vai montar a proporção. Vou montar naquele canto para você, obedecendo então as cores que eu coloquei. Olha só. Primeiro eu vou fazer o vermelhinho. De vermelho, R1 está para X. Ou ao contrário, eu vou fazer X está para R1, só para obedecer aqui a mesma ordem do anterior. E agora eu faço B está para A mais B, só que agora eu vou colocar de verdinho, né? Vamos obedecer a cor. Essa cor aqui do lado de cá eu coloco de verde, da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Vou fazer B está para A mais B. Olha, parece que a gente não chegou em lugar nenhum, mas não é verdade. Olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar essas duas nuvens que estão aqui e vou somá-las. Olha só, na verdade a semelhança de triângulos acabou. Vamos só trabalhar um pouquinho com a nossa álgebra. Vou somar essas duas expressões, x sobre R1 mais x sobre R2, eu vou somar, você vai perceber por quê. Quando eu somar as duas frações, olha só, se eu somar essa azul com essa verde, isso vai dar
A mais B sobre A mais B, que é a mesma coisa que 1. Então perceba só onde que eu cheguei. Tudo isso que nós fizemos foi para mostrar o que ele pediu. E repare só, olha onde que eu cheguei. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, dentro do parênteses vai aparecer essa expressão. Vai aparecer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Porque eu pus o x em evidência e agora você está percebendo que está começando a tomar a forma que nós queremos, né? Vou fechar o parênteses, tudo isso é igual a 1. Repare um pouquinho, não fique confuso, tá? Repare que essa parte aqui eu ignorei da conta. Não é que eu ignorei, é que eu estou considerando já o 1. Aquilo ali é igual a 1, então nem vou trabalhar direito. Agora, tudo que está de vermelho, eu vou dividir dos dois lados. Você já entendeu onde é que eu vou chegar. Tudo que está de vermelho vai dividir dos dois lados e nós chegamos exatamente naquilo que ele queria. O que ele queria era exatamente 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É uma expressão esquisita, mas é aonde nós chegamos com essa expressão que está aqui. Então veja só, esse tipo de exercício, ele é fácil, não por onde, claro, é bem difícil chegar onde ele quer, mas ele é simples porque os triângulos estão na mesma posição. É isso que eu quero que você entenda. No segundo exercício que a gente vai fazer agora, vá dando uma olhada no desenho, repare que os triângulos não estão na mesma posição e nós não vamos girá-lo. Se você quiser girar para tentar treinar a posição, tudo bem. Mas para resolver não é necessário girar, vou explicar para você já já. Vá acompanhando ali no seu material o exercício 2, veja se você consegue identificar quais são os ângulos congruentes aí. Muito bem, vamos lá. Vou desenhar para você o triângulo. Questão 2 é um triângulo mais ou menos desse jeitão aqui. Assim. Ele está dividido mais ou menos assim. Legal? Vou representar os ângulos que importam. Repare que ele já falou ali que dois ângulos são congruentes, né? Esse ângulo e esse ângulo são congruentes. Ele deixou só a voltinha. Vou deixar a voltinha também. Vou colocar as medidas. Ele chama essa medida inteira de 4. Aquela medida maior, ele separa, ó, isso aqui é 2, o resto é 4. Aqui. E lá embaixo nós temos tudo igual a 5. Ele quer saber qual é o perímetro do triângulo menor. Você vai fazer o seguinte, aí no seu material, chame esse pedacinho aqui que eu estou apontando de x, porque esse pedacinho faz parte do triângulo menor, e esse pedaço que é do triângulo menor aqui, não o 4 inteiro não, só essa parte que corresponde ao triângulo menor, a gente vai chamar de y, você já sabe o que tem que fazer. A gente vai tentar separar os dois triângulos que estão aqui. Vamos lá. Quando eu for separar, eu não vou girar nada, tá? Olha só o que eu vou fazer. O triângulo maior é esse aqui, e o triângulo menor é alguma coisa assim. Vou colocar as medidas para você entender. No maior nós temos 4, 5, 6. Repare que no maior eu já fiz a soma do 4 com o 2, já coloquei o 6 direto aqui no maior. No menorzinho nós temos 2, aqui nós temos y, aqui nós temos x. Tá faltando eu representar os ângulos congruentes. Um deles é muito simples, o exercício deu. Esse ângulo que está aqui no triângulo maior é o mesmo que aparece aqui. Muito bem. Representei os dois ângulos iguais. Agora pense, vamos lá. Tá faltando eu encontrar os outros ângulos. Gente, olha só. Olhando para o desenho, será que não tem um ângulo que você está enxergando aqui no desenho que é comum aos dois triângulos? Veja só, esse ângulo aqui de cima, ele é comum aos dois. Eu vou chamar de duas voltinhas, duas meia-lua. Pense bem,
Esse ângulo aqui de cima, 2 voltinhas, é o mesmo, ele é congruente a este do pequenininho. É claro, porque na posição que eles estavam, você consegue enxergar isso. Repare que o ângulo lá de cima é o mesmo em ambos os triângulos. Então está formada a nossa semelhança. Olha só como você entendeu. Óbvio que o outro que sobrou é exatamente congruente, porque se nós temos parzinhos congruentes, o que sobra também é. Eu vou chamar esse daqui de 3 voltinhas e olha como vai ficar fácil para você montar sua proporção. Vamos fazer do jeitinho que eu te ensinei. Olha só. Vou pintar de vermelho o lado que está entre 3 voltinhas e 1 voltinha. Atenção! Entre 3 voltinhas e 1 voltinha está pintado de vermelho. Agora faça a mesma coisa no outro triângulo. No outro triângulo, eu também vou pintar de vermelho o lado que está entre 1 voltinha e 3 voltinhas. Ah, mas meu professor do ensino médio ensinou que tem que girar. Você não precisa girar se você entender o que significa os lados homólogos. Pense só, esse lado 5, de medida 5, é homólogo a esse, justamente porque é o lado que está entre ângulos congruentes. Se você olhar para os ângulos congruentes, não precisa fazer mais nada. Olha a primeira proporção, ou melhor, a primeira razão que eu estou montando. Esse 5 do lado vermelho está para o x do lado vermelho do outro triângulo. Agora vamos tentar montar de outra cor. Vou pegar o verde. O verde vai representar, vamos fazer o 4 aqui, ó. Esta medida que eu estou pintando é o lado que está entre 2 meias voltas e 3 meias voltas. Então pense, 2 cordinhas, 3 cordinhas. Esse é o lado que eu pintei. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Olha lá. Entre 2 voltinhas e 3 voltinhas tem essa medida aqui. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer que o 4 está para 2. Vou colocar aqui no meio de verde. 4 está para 2, seguindo as mesmas cores. E só está faltando o azul, eu nem vou pintar, porque o lado já é azul, só vou reforçar aqui, olha só. Este lado azul é o lado formado, ou melhor, o lado que está entre 1 voltinha e 2 voltinhas. No outro triângulo também. No outro triângulo nós também temos o lado azul que está entre 1 voltinha e 2 voltinhas. É a proporção que está faltando. A proporção que está faltando é 6 está para y. E agora já fica claro para você o que é aquela razão de semelhança. Perceba só, a razão de semelhança é um número que resulta do vermelho, que resulta do azul, mas repare que está muito mais fácil encontrar a razão de semelhança com esse verde que está aqui. A razão de semelhança é 2. Eu vou colocar aqui no canto, mas não é necessário para resolver o problema, né? A razão de semelhança não vai ser necessária, porque para resolver, para achar o x e o y, vamos separar as proporções em 2 casos. É muito simples. O primeiro caso, 5 está para x, assim como 4 está para 2. Repare que eu só peguei a primeira igualdade. E o segundo caso é 4 está para 2, assim como 6 está para y. Repare que aqui eu peguei só o segundo caso. Então, com esses valores, vai ficar bem simples a gente resolver o problema e encontrar o x e o y. Vem comigo, olha só. Se isso aqui é uma proporção, veja só. Você está vendo que do 2 para chegar no 4 nós dobramos? Então, do x para chegar no 5 também tem que dobrar. Se você quiser pensar de uma outra maneira, pense assim, ó. Que tal você pensar que do 4 para chegar no 2 pegou a metade? Então, do 5 para chegar no x também tem que pegar a metade. Se você não gosta de fazer nada do que eu falei, multiplica cruzado, usa aquela propriedade das proporções que a gente já comentou. A propriedade das proporções que permite fazer essa multiplicação cruzada entre aspas, né? Vamos terminar o problema? Aqui no cantinho, você vai encontrar o valor de x. O valor de x é 2,5, simplesmente porque é a metade do 5. E o valor do y eu vou colocar aqui no canto também. Repare só, você está vendo que o 2 é a metade do 4, então é claro que o y vai ser a metade do 6. Nós encontramos y igual a 3. Matamos o valor de x, matamos o valor de y e agora é só calcular o perímetro. Para fazer o perímetro, você sabe, o perímetro é a soma de todos os lados do triângulo. Olha só.
A soma de todos os lados do triângulo vai te permitir encontrar o que ele está pedindo. Vou somar todo mundo. O 2 já existia, o 2,5 eu estou somando agora e o 3 vai somar agora. Este é o valor do perímetro do triângulo. Repare que ele não deu unidade, né? Não falou centímetros, metros, nada. Então, a soma vai ficar 5, vai dar 7,5. 7,5 você vai marcar a sua letra D. Letra D que está 15 sobre 2. Essa aula eu considero muito importante, tá? Tente fazer todos os problemas, corra atrás para conseguir fazer os problemas que estão aí, porque são muito importantes, principalmente naqueles que os triângulos estão em posições diferentes. Se os triângulos estiverem em posições diferentes, tenta fazer desse jeito que eu ensinei, sem precisar ficar girando o triângulo. Se você aprendeu já a girar e tem essa facilidade, gire. Aí não precisa fazer nada disso que eu estou pintando tudo. Agora, se você tem dificuldade de girar, pinta com cores diferentes e aí você vai saber exatamente como montar a proporção de acordo com os valores que você tem. Legal? Bom estudo, nos vemos na próxima aula. Tchau!